Quem os brancos pensam que são para serem racistas? Essa pergunta não é direcionada a grupos de supremacistas brancos que têm ganhado força recentemente nos Estados Unidos, e nem para nenhum branco que tenha cometido algum ato individual de racismo. Antes, é um convite a um enfoque histórico sobre a participação de diferentes etnias na evolução da humanidade. Essa perspectiva permite concluir que os povos brancos não tiveram absolutamente nenhum papel de maior destaque em relação aos outros povos durante todo o período da história humana. A primeira civilização que se tem conhecimento é a civilização mesopotâmica, que começou com os sumérios, cerca de 5.000 anos atrás, na região conhecida como Crescente Fértil, que fica grosseiramente no Oriente Médio e Norte da África. Não se tem consenso sobre qual é a origem étnica dos sumérios, mas quase com certeza eles não eram brancos. Os historiadores especulam que os sumérios e todos os povos posteriores a ocupar a civilização mesopotâmica fossem miscigenados, originados de uma confluência de povos vindos de diferentes lugares do Crescente Fértil, incluindo o norte da África. Alguns séculos depois do nascimento da civilização do trigo, que é como chamarei a civilização que se iniciou com os sumérios, outra civilização começava a nascer a algumas centenas de quilômetros dali, no Vale do Indo, a qual eu chamarei de civilização do arroz. Os maiores impérios que o mundo já viu, a saber, o chinês e o mongol, nasceram da civilização do arroz, e não da civilização do trigo. Foi a civilização do arroz que construiu a cidade mais antiga que se tem registro na história da humanidade, Mohenjo-Daro, na atual Índia. Pouco mais de 1000 anos depois do nascimento da civilização do trigo, dela nasceu o primeiro império da história da humanidade, o Império Acádio. Ele ainda seria bem pequeno se comparado a outros impérios que nasceriam na antiguidade. Até o momento não falamos de nenhum branco na história. A Europa estava desenvolvendo sua metalurgia, enquanto a Mesopotâmia fazia seu império e a Índia fazia suas cidades. Não se deve de forma alguma desprezar o desenvolvimento dos povos brancos na Europa durante esse período, assim como não se deve desprezar a cultura de nenhum outro povo originário. Muito da cultura chamada hoje grosseiramente de ocidental tem suas raízes em povos tribais dessa época, como o costume de se usar anéis de noivado, por exemplo, que vem dos povos germânicos da Europa Central. Também construíram obras impressionantes como Stonehenge. A questão é que, em termos de desenvolvimento de civilização, uma questão objetiva e sem juízo de valor, a Europa estava atrasada em relação aos povos marrons da Mesopotâmia, aos asiáticos do Vale do Indo e aos indígenas americanos, que desenvolviam a civilização do milho. Civilização essa com uma astronomia que só seria superada no Renascimento. A primeira civilização europeia foi a minoica. Os minoicos foram o primeiro de muitos povos que nós chamamos de maneira grosseira de gregos antigos. A civilização minoica começou a se desenvolver na ilha de Creta, marcando o início da ocupação do Mar Egeu, onde se passam as aventuras dos heróis aqueus e troianos da obra de Homero, que não eram todos brancos, pois os troianos habitavam a margem oriental do mar, atual Turquia, e eram de origem hitita. Por volta do século XVI AEC, a civilização minoica deu lugar à civilização micênica, que também cai no rótulo de gregos antigos, e que cerca de 1000 anos depois, começaria a estabelecer as colônias gregas continentais. Esse período é chamado de Grécia Arcaica. Entre as colônias construídas no período da Grécia Arcaica, estão cidades que não apenas ainda existem hoje, como estão entre as mais importantes do mundo, como Atenas e Marsella, além de numerosas ocupações no sul da atual Itália, região na época chamada de Magna Graeca. É impressionante pensar em como certas ocupações humanas foram e continuam sendo contínuas por milênios. Tal alegação, porém, é igualmente válida para cidades como Jericó, Damasco e Xangai. A escrita é uma das mais importantes invenções da humanidade, e tal qual a civilização, se desenvolveu de forma independente em diversas regiões e entre povos diferentes. Os brancos também inventaram a escrita.
Os povos celtas na Irlanda inventaram a escrita Ogham, da qual pouco sobreviveu. Mas a escrita que permitiu o grande desenvolvimento da civilização do trigo não veio dos celtas e nem de nenhum povo branco, mas sim dos fenícios. Foram os fenícios que introduziram os gregos ao alfabeto, que permitiu a escrita de grandes obras como as de Homero e Hesíodo, que marcam o início da literatura ocidental. Os fenícios não são um povo originário do Mar Egeu. São um povo semita que tem suas bases no Levante, atual Síria, bem longe da Europa Central. Ir do Levante até a Grécia naquela época era uma tremenda de uma aventura, um grande feito de navegação, precedendo o que os europeus fariam nas Américas milênios depois. A diferença é que os fenícios não causaram o maior genocídio da história da humanidade. Mas falaremos mais sobre isso quando chegarmos nessa parte da história. No seio da civilização grega entre os séculos 6 e 5 a.E., foi atingido um avanço intelectual que a humanidade levaria 2 milênios para ter um paralelo, se é que tem algo correspondente em outro período da história. Nesse período surgem os filósofos da tradição jônica, que são chamados de maneira bem inapropriada de pré-socráticos. Entre esses grandes gênios da humanidade estão pessoas como Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito. Grandes pensadores com grandes contribuições para a filosofia, as ciências da natureza e a matemática, com conhecimentos que dialogam com teorias da ciência moderna, como a teoria atômica e a condução da eletricidade. Simone Weil, uma filósofa platonista do século XX, escreveu que Platão era um sobrevivente de uma era de iluminação que mesmo nos tempos dele já estava havia muito perdida. Talvez ela se referisse a esse período dos pré-socráticos. Então, é possível dizer que foi de um povo branco que emergiu o maior avanço intelectual que a humanidade já presenciou? Não, por 2 motivos. O primeiro é que por mais que os filósofos jônicos fossem brancos, seus grandes feitos intelectuais não são de forma alguma fruto de um suposto superior cérebro branco. Tal como dito anteriormente sobre a Mesopotâmia e o nascimento da primeira civilização, ele foi fruto de uma confluência de povos. A Grécia apresentava um período de paz e expansão comercial, com povos de vários lugares do mundo aportando seus navios no porto de Rhodes. A abertura de fronteiras é diretamente responsável pelo progresso intelectual, fato que destrói sozinho qualquer argumento racista contra o multiculturalismo e a imigração na Europa. O segundo é que o crescimento intelectual observado nesse período não foi de forma alguma limitado à Europa. No mesmo século 6 a.C., o faraó Neco do Egito ordenava a circunnavegação da África. A Pérsia presenciava o nascimento do zoroastrismo, e na China surgiam filósofos como Confúcio e Lao Tzu, que foram tão importantes para a filosofia oriental quanto Sócrates é para a ocidental. Há algo quase místico nessa explosão simultânea de mentes brilhantes ao redor do mundo. O que será que acontecia com o mundo nessa época? Então seguiu-se o século de Péricles, o grande desenvolvimento da cultura grega na arte, na medicina e na literatura, a Guerra do Peloponeso, a ascensão e queda da democracia ateniense, a revolução da filosofia por Sócrates, Platão e Aristóteles, o Império Macedônio de Alexandre, o Grande, o período clássico e o helenístico da Grécia Antiga. A Grécia se desenvolvia como um império, que coexistiu com o Império Romano, que por sua vez muito absorveu da cultura e até do idioma gregos, embora seja corretíssimo dizer que os impérios grego e romano estabeleceram a base do que hoje se chama civilização ocidental, em sua época, não eram as maiores civilizações do mundo, nem mesmo na visão de seus próprios cidadãos. Os romanos admiravam os egípcios por serem uma nação muito mais antiga, longeva, com seu lugar estabelecido no Mediterrâneo desde muito antes de Roma começar suas conquistas militares. É da admiração dos gregos e romanos pelo Egito que nasceu o mito de Atlântida, a civilização perdida. Conta a lenda que quando Solon, estadista ateniense, visitou o Egito, ficou admirado com o conhecimento dos egípcios sobre as raízes da civilização que a ele, um grego, faltava. A reverência pela grandeza do Egito enquanto nação
ecoou até o século XIX na dramática e grandiosa declaração de Napoleão Bonaparte: soldados do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Infelizmente, muito da cultura, conhecimento histórico e científico dos egípcios ficou indisponível para os europeus até a descoberta da Pedra de Roseta em 1799. Filosofia, ciência, artes como música e teatro, as estradas e as conquistas militares são o legado da civilização greco-romana para os milênios seguintes. Durante esse período, a Europa branca passava longe de ser homogênea. Os romanos compartilhavam espaço com uma imensa variedade de outros povos com costumes, línguas e culturas diferentes que recebem um rótulo grosseiro de bárbaros. Chega a ser triste a noção de homogeneidade que essa palavra passa ao jogar tantos povos tão diversos numa única categoria, ainda que sejam todos povos brancos europeus. No fim, o grande motivo da queda do Império Romano foi as invasões bárbaras. No dia 4 de setembro de 476, Odroaco, um rei germânico, derrotou o último imperador romano, Rômulo Augusto, marcando o fim do Império Romano do Ocidente e o montando as bases de um longo período da história da Europa, também não homogêneo e de lento desenvolvimento, conhecido como Idade Média. A cultura europeia na Idade Média é um híbrido dos costumes pagãos dos povos bárbaros e dos romanos. As lendas arturianas da Grã-Bretanha são um excelente exemplo disso. Ao mesmo tempo que a busca de Arthur pelo Santo Graal é um ideal cristão, vários elementos celtas permeiam as lendas, como as magias de Merlin. As lendas arturianas e várias outras europeias da Idade Média estão permeadas de criaturas como dragões, bruxas, fadas, elfos e gigantes, que são fortíssimos no imaginário popular do mundo todo até hoje, indo dos livros de Tolkien aos jogos da franquia The Legend of Zelda. Esses elementos culturais ricos e fascinantes não vieram da mitologia grega, nem da romana, nem da tradição cristã, e sim dos povos bárbaros que viviam em sociedades tribais na Europa, enquanto tudo o que se ensina nos livros de história acontecia dentro dos muros das cidades. Até hoje ainda existe um povo branco europeu que vive numa sociedade tribal, nunca tendo se incorporado à civilização. Os Sami, que habitam a Escandinávia e parte da Rússia. Durante milênios, o Império Romano e depois as monarquias cristãs da Idade Média perseguiram ferozmente esses povos, o que tornou a expressão caça às bruxas um jargão para perseguição política. Malgrado todos esses esforços, a marca desses povos pagãos na sociedade europeia atual é evidente e indestrutível, pois eles foram parte da ocupação humana da Europa tanto quanto os romanos. Não apenas nos já mencionados e muitos outros elementos culturais, mas também nas línguas, nas roupas, na culinária, na música e em nomes de lugares e pessoas. Nomes como Fernando e Dublin não vieram do latim. Ecos da linda e rica cultura pagã sobrevivem em grupos marginalizados como os praticantes da religião Wicca. Mas, se o objetivo deste ensaio é descentralizar o papel dos povos brancos na história da humanidade, por que tanta ênfase nos povos bárbaros, visto que eles também são brancos? Justamente para mostrar que não há nada de intrinsecamente especial nos brancos. A persistência das sociedades tribais e as guerras intraétnicas não são de forma alguma a exclusividade de povos de fora da Europa. Pelo contrário, são uma constante em todas as populações humanas, sem exceção. Quando os europeus invadiram terras distantes e estabeleceram nelas suas colônias, na África, América e Ásia, as rivalidades dos povos locais foi usada em favor dos invasores europeus. Os tupinambás lutavam com os tamoios no litoral brasileiro, quando portugueses e franceses tentavam estabelecer ali suas bases, de modo que cada nação europeia se aliou a um povo indígena para combater a outra. Do outro lado do Atlântico, bantus e iorubás guerreavam entre si, e os mercadores de escravos europeus usavam a falta de coesão de povos pretos para facilitar sua captura e transporte. Sendo os escravizados dentro do navio negreiro inimigos de guerra, era bem menos provável que se unissem em rebelião contra os mercadores de escravos antes de chegarem ao seu destino. Assim, na visão dos colonos, esses eram apenas povos bárbaros e atrasados, violentos e com costumes bestiais, lutando entre si, até que chegasse o superior homem branco europeu que salvasse suas almas e os levasse à civilização. Que direito tem o branco de pensar assim? Se séculos antes romanos e gauleses, com mesma cor de pele, também digladiavam. Que direito tem o cidadão branco, dentro de seu automóvel
e usando seu smartphone, de considerar os indígenas das reservas ambientais dos países americanos como povos atrasados que não entendem as maravilhas da civilização, se os Sami na Finlândia, tão brancos quanto ele, também veneram seus animais e sua terra sagrada? Finalmente, a constatação de que a cultura da Idade Média foi uma cultura híbrida da romana com a bárbara também constitui um excelente argumento a favor do multiculturalismo. A preocupação com a contaminação da bela sociedade europeia existe desde os positivistas da virada do século XIX para o XX, e suas ideias eugenistas de pureza racial, e ressoa nos críticos do multiculturalismo preocupados com a imigração, é uma preocupação contraditória. A própria sociedade europeia que essas pessoas tanto prezam já é, ela mesma, fruto de uma profunda mistura entre povos de culturas tremendamente diferentes. Durante o período da Idade Média, não foram os europeus que deram continuidade ao legado dos gregos com seus avanços nas artes, ciências, literatura e matemática, e sim os árabes. Os acadêmicos árabes em suas madraças se encarregaram de preservar, copiar e estudar os trabalhos dos antigos gregos. Um francês hoje em dia só sabe quem foi Aristóteles graças aos árabes. O período do século VIII ao século XIII EC, portanto coincidente com o feudalismo europeu, é chamado de Era de Ouro do Islã, e o esquecimento deste período nos cursos de história das escolas no Ocidente é simplesmente indesculpável. Data dessa época a universidade mais antiga do mundo, a Universidade Al-Qarawiyyin, no Marrocos. Nomes como Avicena, Averroes e Alfagano trouxeram conhecimentos em matemática, medicina e astronomia que não encontram paralelo europeu contemporâneo. A história do explorador veneziano Marco Polo é célebre, contada até às crianças hoje em dia, mas ninguém menciona o explorador do Maghreb, Ibn Battuta, que, assim como Marco Polo, viajou até as partes mais longínquas da China, mas que também fez expedições ao sul da África, onde Marco Polo nunca pôs os pés. Não existe absolutamente nenhuma desculpa, além de um eurocentrismo severamente limitado, para não se ensinar nas escolas sobre esse período riquíssimo da história dos povos árabes. Falta de influência na história da sociedade ocidental não é uma desculpa. Foram os árabes que estabeleceram a Rota da Seda, que foi fundamental para a história da Europa. Foram os árabes que aperfeiçoaram o astrolábio, que os europeus usaram nas grandes navegações para chegar à América. Nem mesmo a geografia é uma desculpa, caso alguém queira argumentar que não estudamos a Era de Ouro do Islã, porque a ênfase é na história da Europa e não do Oriente Médio. As jihad dos muçulmanos levaram califados árabes a lugares bem distantes de Meca, chegando à Europa, como foi o Califado de Granada. Não existe nenhuma razão, além de um forte viés eurocêntrico, que explique por que escolas na América ensinem sobre o rei Felipe II e não sobre o califa Maomé de Granada, que reinaram sobre a exata mesma região. Essas justificativas, porém, se aplicam muito bem a um império que coexistiu com o feudalismo europeu, o chinês. Seria só no século XIX que se estabeleceria uma relação diplomática significativa entre China e Europa. Até então, é totalmente compreensível que as duas sociedades tenham traçado histórias totalmente alheias uma à outra. Distante no espaço, a China foi um polo tecnológico muito mais avançado que a Europa. O Império Romano ainda estava de pé quando Kai Lun, da dinastia Han, inventou o papel. Na dinastia Tang, entre os séculos 7 e 10, foi inventada a pólvora. Na dinastia Song, entre os séculos 10 e 13, a China foi cenário de grandes avanços na área da medicina, matemática, astronomia, engenharia e arquitetura. Os pagodes construídos durante a dinastia Song estão entre os mais altos construídos no mundo da época, graças às inovações em arquitetura, e não deixam nada a desejar se comparados às catedrais europeias do mesmo período. O engenheiro Bi Shen inventou uma prensa de tipos móveis, precedendo Gutenberg em cerca de 400 anos. Data também dessa época a invenção da bússola, que, assim como o astrolábio, foi fundamental para as grandes navegações. Os relógios d'água projetados pelos engenheiros Song fazem os relógios das igrejas medievais europeias parecerem geringonças pré-históricas. Portanto, durante esse período chamado de Idade Média, visto por alguns como a Idade das Trevas e por outros como um período idílico de reis e honrados cavaleiros medievais, os povos brancos não tinham absolutamente nenhum diferencial em relação aos demais povos. Eram os árabes e chineses que assumiam o papel de pioneiros em qualquer área do conhecimento humano que seja.
Os europeus eram apenas povos que ocupavam essa pequena parte do velho mundo chamada de Europa. Mas as coisas começaram a mudar a partir do século XIII. Eis que chegou um movimento cultural chamado Renascimento. O Renascimento é caracterizado pelas suas grandes inovações artísticas, mas os grandes gênios do período, como Leonardo da Vinci, também contribuíram muito para a ciência. O período tardio do Renascimento desembocou na chamada Revolução Científica, que mudaria o mundo radicalmente, dando muito da forma do mundo que conhecemos hoje. Muitos são os gênios dessa época que não podem de forma alguma ser ignorados, nem no estudo da história, nem no estudo de suas respectivas áreas, sobretudo matemática e física: Brahe, Copérnico, Kepler, Galileu. Mas por motivos de simplicidade, atribuiremos a revolução a 2 homens europeus, René Descartes e Isaac Newton. Cogito ergo sum é o aforismo cartesiano que inaugura o modelo filosófico que dará base à ciência moderna, o racionalismo. O racionalismo de Descartes foi a ferramenta de transformação do mundo na mão de um homem que se pode argumentar ter sido o maior gênio da história da humanidade, Isaac Newton. O gracioso modelo matemático de Newton e o estabelecimento do método experimental indutivo-dedutivo, fundido ao racionalismo de Descartes, resultou na coisa mais importante que a humanidade já concebeu: o método científico. Foi a ciência moderna que permitiu a invenção da máquina a vapor, que moveu o mundo para sua ainda presente era industrial. Automóveis, aviões, computadores, internet, tudo isso é fruto direto do método científico de Newton e sua primazia da modelagem matemática. A matemática está em tudo. Nenhum outro mamífero jamais causou tanto impacto na sociedade humana como um todo quanto o brilhante Isaac Newton. O fato de Newton e Descartes terem sido homens brancos europeus, no entanto, não permite de forma alguma se dizer que o racionalismo e a ciência sejam, grosso modo, invenções europeias. O próprio Newton explica suas descobertas revolucionárias com uma frase célebre: "Se pude ver mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes." Os gigantes em que Newton se apoiou não eram todos europeus. O método científico indutivo-dedutivo tem suas raízes anteriores a Descartes num físico da Era de Ouro do Islã, chamado Alhazen, que viveu no século X. Alhazen é frequentemente referido por Newton, Kepler e Galileu em suas obras, assim como o são também Platão e Aristóteles, dos quais, nunca é demais reforçar, os cientistas europeus só tinham conhecimento graças aos acadêmicos árabes que preservaram suas obras por mais de 1000 anos desde a queda do Império Romano. Fato é que nessa época, com os frutos exuberantes da Revolução Científica e com o estabelecimento das ocupações europeias na África, América, Ásia e Oceania, a Europa começava a desflorar em seu papel como arauto da civilização ocidental, como muitos a consideram até hoje. Mas até então esse papel era injustificável, pois desde o início da civilização, essa região do mundo tinha sido secundária em avanços civilizacionais. Se por um lado a ciência e a tecnologia oriundas de um movimento intelectual centralizado na Europa são maravilhosas e trouxeram benefícios sem precedentes para a humanidade, por outro lado, a introdução da civilização ocidental em outras partes do mundo foi brutal, genocida, uma das coisas mais violentas que a humanidade já presenciou. O estabelecimento de colônias intercontinentais tampouco foi uma empreitada exclusivamente europeia. Os ibéricos, vulgo portugueses e espanhóis, começaram a lutar contra os mouros árabes no século VIII, em combate ao já mencionado Califado de Granada, que estabeleceu domínios muçulmanos em território europeu. É a chamada Reconquista, considerada a guerra mais longa da história. Os conflitos entre europeus a serviço de suas realezas e os mouros jihadistas eventualmente levou à tomada portuguesa da cidade de Ceuta, no atual Marrocos, em 1415. A conquista de Ceuta marca o início da expansão marítima portuguesa. Os entrepostos comerciais estabelecidos ao longo da costa oeste da África, somados ao avanço náutico da escola de Sagres, consolidaram Portugal como uma grande metrópole das colônias americanas e africanas. Acontece que os entrepostos comerciais já tinham sido estabelecidos anteriormente pelos mouros. Foram apenas reaproveitados pelos portugueses. Os árabes já tinham toda uma rede de tráfico humano transsaariana, que os portugueses transformaram em tráfico humano transatlântico, perpetuando essa prática cruel e desumanizante,
infelizmente constante na história humana, que é a escravidão. A demanda dos colonos brancos por pessoas escravizadas, no entanto, era muito maior que a dos árabes, sendo o período de colonização portuguesa na América de 1500 a 1822, o que viu de longe o maior número de africanos escravizados ser vendido em relação a qualquer intervalo de tempo correspondente. Nesse período, as crenças de superioridade racial branca já começam a aparecer entre os europeus, a exemplo do explorador português Vicente Pegado, primeiro europeu no Zimbábue, que, ao ver os grandiosos muros da cidade de Grande Zimbábue, supôs não ter sido o primeiro europeu a chegar lá. Os avanços náuticos de Sagres também não são inovação exclusivamente portuguesa, e sim uma expansão do Renascimento que levou à chamada Era dos Descobrimentos. Um título tão romântico quanto Era dos Descobrimentos, sem dúvida não soaria em nada apropriado aos povos que foram descobertos. O choque entre a civilização do trigo e a civilização do milho resultou no maior genocídio da história da humanidade. Mais de 300 anos de matanças, sociedades extintas, línguas extintas, número total de mortos incalculável, com a estimativa mais conservadora em 25 milhões. Massacres e terrorismo biológico. O extermínio dos povos indígenas da América foi o maior genocídio perpetrado na história humana. Os perpetradores foram brancos europeus, principalmente espanhóis. Foram os europeus os primeiros povos na história a dizimar outros povos, conquistar seus territórios e forçar pela violência os sobreviventes a abandonarem sua cultura e se incorporarem à cultura do povo conquistador? Absolutamente não. Isso aconteceu vezes sem conta na história da humanidade, presumivelmente antes mesmo do advento das civilizações, em confrontos entre sociedades tribais. Os europeus fizeram isso numa escala sem precedentes, matando e escravizando pessoas dos povos conquistados em números exponencialmente maiores que em qualquer conquista anterior? Absolutamente sim. Talvez até se possa argumentar que esse genocídio ainda não acabou. Em agosto de 2022 morreu o último membro da tribo Tanaru, originária do estado de Rondônia, Brasil. Esse homem viveu sozinho por 36 anos, depois do massacre de seu povo em 1986. Órgãos de monitoramento ambiental tentaram se aproximar dele, mas eram recebidos a flechadas, comportamento pelo qual ele não pode ser culpado. Em 2023, o mundo se comoveu com as condições de vida do povo Yanomami na floresta amazônica, com centenas deles tendo morrido de desnutrição e de contaminações devidas ao garimpo ilegal na região. A crise humanitária Yanomami não começou em 2023. Ela foi fruto de uma longa exploração de minérios na região que já ocorria havia anos, mas foi noticiada de forma dramática na mídia àquele tempo porque o Brasil estava em transição de governos, e o novo governo queria denegrir, e com razão, o governo anterior pelo seu descaso com povos indígenas. O mais mesquinho dos motivos para que vidas indígenas passem a importar. Na América do Sul, os Incas desenvolviam um império que já durava aproximadamente um século. Suas construções, sem o uso de argamassa, estão de pé até hoje como as ruínas de Machu Picchu. Os espanhóis entraram em contato com essa civilização e, em cerca de 40 anos, transformaram o Império Inca em parte do Império Espanhol. Muito menos numerosos que os astecas, os espanhóis só conseguiram ganhar essa guerra pelas suas alianças com outros povos locais, já rivais dos astecas antes da chegada europeia. Houvesse alguma superioridade branca intrínseca, mesmo que do ponto de vista meramente tecnológico e militar, esse conflito deveria ter acabado em bem menos de 40 anos. A estimativa é de que cerca de 7 milhões de pessoas tenham morrido só nesta guerra. Na América Central, a civilização asteca tinha um urbanismo avançadíssimo, com estimativas de que a população da cidade de Tenochtitlan, capital do Império e atual cidade do México, pudesse chegar a 200 mil habitantes. Os espanhóis os derrotaram e estabeleceram o Reino da Nova Espanha em seu lugar em 1531. A estimativa é que 100 astecas tenham morrido para cada europeu morto no conflito, o que incluiu civis. Por último, a civilização maia, a que mais resistiu à presença europeia, só tendo sucumbido definitivamente à invasão em 1697, quando os espanhóis tomaram a cidade de Noipetén, no atual Guatemala. Até que Tycho Brahe construísse seu observatório astronômico no fim do século XVI, empreendimento que custou centenas de milhões de dólares em valores convertidos,
os maias tinham a astronomia mais avançada do mundo. Seus trabalhos descreviam as órbitas de corpos celestes como Vênus e a Lua com mais precisão do que os antigos astrônomos gregos. Esse avanço das ciências celestes maias é em grande parte pelo seu elegante modelo numeral, que incluía o zero, algo que os europeus nunca conceberam. Só foi incorporado à notação matemática europeia por inovações árabes. Os maias também produziam literatura em códices e ergueram templos belíssimos que em nada devem às edificações de mármore dos gregos. Na península de Yucatán, sobrevive o templo Kukulcán, uma obra arquitetônica de se arrepiar os cabelos. Batendo palmas na frente da sua grandiosa escadaria, a distorção do eco imita o gorjeio do quetzal, uma ave local, cujas belas penas coloridas compõem a deidade central da religião maia, Quetzalcoatl. Triste e desolador pensar que, graças ao massacre perpetrado pelos espanhóis, nenhum ser humano jamais poderá ver o que devem ter sido os grandiosos espetáculos musicais que os Itza faziam aliando a sofisticada ressonância do templo aos seus instrumentos musicais. Especialistas em acústica de vários lugares do mundo já visitaram Kukulcán para tentar entender como os arquitetos maias foram capazes de projetar tal distorção sonora. Não se tem explicação até o momento. Kukulcán é um ponto turístico que recebe centenas de milhares de visitantes anualmente. A cultura dos povos indígenas, não limitada aos 3 que desenvolveram civilizações, influenciou enormemente a cultura europeia em diversas áreas. Os vegetais descobertos nessas terras, levados de navio às cozinhas europeias, geraram grandes inovações culinárias. As batatas, tão importantes para a culinária francesa e britânica, são originárias da América do Sul. O que seria da culinária italiana sem o molho de tomate? Bem, o tomate não é um vegetal nativo da Europa, e sim da América do Sul. A palavra chocolate fala por si só. A história do genocídio indígena na América está literalmente impressa na pele dos habitantes atuais dessas terras. Nem todos os cidadãos dos países americanos, vivendo na sociedade ocidental, são brancos. Estima-se que até 90% da população mexicana seja de mestizos, descendentes dos indígenas, com sua característica tez marrom clara. Mas a língua oficial do México é o espanhol. Na América do Sul, se fala o português e o espanhol, as línguas dos genocidas. Na América do Norte, o inglês e o francês. Não existe um único país americano cuja língua oficial seja local. É sempre uma língua europeia. Pessoas de fenótipos negros falam inglês e têm nomes ingleses. Se você perguntar a uma pessoa branca na América de que país vieram seus ancestrais, é bem provável que ela saiba te responder prontamente. Se perguntar a uma pessoa negra se seus ancestrais eram bantus ou iorubás, tem uma boa chance de ser a primeira vez que ela sequer ouve essas palavras. O genocídio não foi apenas o extermínio físico, mas também o apagamento da cultura. Foram os Panteras Negras, nos anos 60, que passaram a mudar seus nomes ingleses para nomes de origem africana, rejeitando os nomes de escravo que os brancos deram aos seus ancestrais. Mas os negros passaram por isso em terras estrangeiras, para as quais foram arrastados à força. Os indígenas passam por isso em suas próprias terras. Essa é a chamada civilização ocidental. Todos nós compartilhamos dela. Brancos, negros, indígenas e asiáticos. Desfrutamos de sua tecnologia e de sua democracia. Maravilhosa, sim, mas a que custo ela foi implantada? A civilização ocidental predomina no mundo porque eliminou suas concorrentes. É um exercício mental muito interessante, porém infrutífero. Pensar no que poderia ter sido o contato dos povos nativos americanos, a civilização do milho, com a civilização do trigo, sem o colonialismo que tornou esse contato tão violento. Quantos avanços na astronomia não teriam sido alcançados se astrônomos maias e europeus pudessem compartilhar livremente seus trabalhos? Historicamente, nunca nos aproximamos dessa possibilidade. Os primeiros europeus a chegarem na América não foram genocidas nem conquistadores. Os vikings chegaram ao atual Canadá no século XI, meio milênio antes de Colombo, e estabeleceram acampamentos ali que foram usados por 200 anos. Mesmo durante sua curta passagem por lá, há relatos de conflitos com os indígenas locais. E mesmo hoje em dia, a presença de pessoas brancas na América nesse período ofusca a presença indígena muito mais antiga. A ideia de europeus e indígenas americanos coexistindo pacificamente
chega a ser idílica. Será que as coisas poderiam ter sido diferentes? Dizer que os europeus levaram a civilização ao mundo incivilizado é apenas o melhor exemplo de quão verdadeira é a frase "a história é escrita pelos vencedores". Pode-se igualmente dizer que os europeus foram, durante a maior parte da história, um conjunto de povos secundários, sem proeminência em qualquer avanço civilizatório, e que apenas num período que corresponde a menos de 10% da história da civilização, usou tecnologias sintetizadas não apenas por europeus, mas também por diversos povos multiétnicos ao seu redor, para trucidar povos estrangeiros e impor a eles sua cultura por meio da violência. Não há absolutamente nenhuma, nem a mais remota evidência da perspectiva histórica, científica ou antropológica de qualquer superioridade racial, seja do povo branco ou de qualquer outra população do planeta. Quem os brancos pensam que são para serem racistas?